vista geral, mas eu vou mostrar também um pouco do que a gente tem feito aqui no nosso setor, no nosso departamento, para as nossas contribuições para o enfrentamento dessa condição. Os tumores de ovário, eles são conhecidos, né, os tumores malignos de ovário, como doenças de elevada letalidade, embora não sejam tão frequentes, mas um aspecto que é fundamental a gente lembrar, e uma evolução fundamental do conhecimento, é que, na verdade, quando a gente fala de tumor maligno de ovário, a gente fala de um conjunto de doenças bastante extenso e bastante heterogêneo, que tem apresentações clínicas, fatores de risco, epidemiologia e abordagem terapêutica bastante diferente entre eles, né? Uma primeira divisão, uma primeira diferenciação que a gente precisa apresentar é essa diferenciação entre os tumores chamados epiteliais, que são os mais frequentes, aqui representados por essa linha azul na minha figura, né? Que normalmente esses tumores são utilizados aí como, ou os tumores epiteliais são utilizados como sinônimo de câncer de ovário, mas não são os únicos tumores malignos que podem ocorrer aí na região anatômica do ovário. Nós podemos ter também os tumores de células germinativas, que são os tumores que ocorrem predominantemente na infância, são tumores extremamente sensíveis a tratamento sistêmico, e na maioria das vezes a gente consegue tratar essas meninas com preservação da fertilidade, da capacidade reprodutiva. Nós temos também os tumores do estroma do ovário, aqui representados por essa linha verde, que também são mais infrequentes, mas são um espectro de tumores de características bastante variáveis, muitos deles associados à produção de hormônios e sintomas, por exemplo, sintomas virilizantes. De forma que, quando nós falamos de tumores malignos de ovário, nós estamos falando de uma imensa gama de doenças que podem acometer a mulher e se manifestar aí como uma tumoração na região do ovário. Quando a gente fala sobre os tumores epiteliais, que são esses mais frequentes, né, e que levam, na maioria das vezes, a complicações e dificuldades no tratamento, principalmente na mulher mais idosa, nós também estamos falando de um grupo heterogêneo de doenças, né? Há um tempo atrás, a gente imaginava que tumores epiteliais eram todos a mesma coisa, tá? Mas hoje a gente sabe que, na verdade, esses tumores compõem um conjunto de doenças que é também heterogêneo, né? Isso aqui é uma classificação da Organização Mundial de Saúde sobre tumores epiteliais de ovário, baseada na característica celular desses tumores, né? Que os divide aqui, pelo menos, em 5 principais grupos, e alguns grupos aí com menor frequência. Esses tumores epiteliais, eles variam também quanto ao comportamento, né? Podemos ter tumores benignos, tumores malignos e uma entidade aí intermediária, né, que tem características próprias, que são os chamados tumores borderline. Esses tumores epiteliais, eles são heterogêneos do ponto de vista de epidemiologia, de apresentação e de resposta a tratamento, porque eles derivam, na verdade, de células diferentes ou de tecidos diferentes. Hoje se acredita que poucos desses tumores epiteliais derivam diretamente do epitélio de superfície do ovário, né? Talvez apenas os tumores serosos de baixo grau sejam derivados do epitélio de superfície. Esses tumores serosos de baixo grau, eles têm aí uma característica semelhante aos tumores benignos e aos tumores borderline. Muitas vezes a gente encontra concomitância desses achados histológicos no mesmo tumor. Agora, a grande maioria, mesmo dos tumores serosos, parece ter origem extra-ovariana, na verdade, né? Sendo os tumores serosos de alto grau derivados da fímbria, ou da porção terminal da trompa, os tumores de células claras e endometrióide do ovário,
tá? Tendo como origem provável focos de endometriose no ovário, e os tumores mucinosos, aí, provavelmente tendo origem celular ou no endocérvice, ou eventualmente no trato gastrointestinal. Essas características, ou essa origem diferente, ela se reflete também em aspectos diferentes quanto a fatores de risco, né? A gente sabe que o principal fator de risco para os tumores malignos epiteliais de ovário é a história familiar ou a hereditariedade, mas, na verdade, isso é correto ou é verdadeiro, basicamente para os tumores serosos de alto grau e, eventualmente, aqui para os tumores endometrióides. Isso não vale para os tumores serosos de baixo grau, não vale para os tumores mucinosos ou para os tumores de células claras. A gente também vê bastante em eventos, mesmo em artigos, em livros, que a endometriose é um fator de risco para os tumores malignos de ovário, mas isso é válido para os tumores serosos de baixo grau, para os tumores endometrióides e para os tumores de células claras. Não há relação evidente entre endometriose, por exemplo, e tumor seroso de alto grau. Esses conceitos são conceitos mais recentes, tá? E são conceitos mais recentes e têm relação com esse aspecto que a gente acabou de comentar, essa origem celular diferente, em sítios diferentes para tumores de histotipos diferentes no ovário. Isso é uma contribuição do nosso grupo, é o doutorado do Homero, do professor Homero, onde, lá em 2006, a gente já estudava um pouquinho essa questão, e ele mostrou aqui por exemplo, os tumores mucinosos pareciam ter origem diferente dos tumores serosos de ovário, através do estudo da expressão de uma proteína chamada P63. Nosso grupo vem contribuindo para o conhecimento nessa área há bastante tempo. Esse processo de carcinogênese, existem diferenças, não só do ponto de vista de origem celular, mas existem diferenças também em mecanismos genéticos de carcinogênese, sendo que, entre os tumores serosos de alto grau, que são aqueles predominantes, o principal achado é a mutação da proteína TP53, que se acompanha de uma extensa quantidade de variações genéticas e de mutações que se acumulam. Um aspecto importante, principalmente para o tratamento, é que pelo menos a metade desses tumores serosos de alto grau tem também uma outra alteração genética chamada deficiência do processo de recombinação homóloga, que é um processo de correção, de quebra de dupla fita do DNA. Essa deficiência ela pode ser originária, por exemplo, de fatores hereditários, como mutação dos genes BRCA1 e BRCA2, mas também pode ser adquirida, tanto por mutação somática, quanto por mecanismos epigenéticos. Esse aspecto ele é importante, é um conhecimento mais atual, mas é importante na questão do tratamento. Outros tumores epiteliais têm mecanismos genéticos diferentes, por exemplo, aqueles que são derivados de endometriose, estão associados a mudanças ou modificações ou mutações genéticas diferentes dos tumores serosos de alto grau. Quando a gente fala em risco genético, que apareceu lá, tanto no slide de fatores de risco, quanto agora aqui na questão da origem hereditária de um grupo de tumores, a gente sabe também que cerca de metade dos tumores de ovário que tem risco genético caracterizado, tem esse risco genético identificado, tá, e bem caracterizado através de estudos que identificaram mutações nesses genes importantes. Por exemplo, o principal deles aqui é o BRCA1, BRCA2, que são considerados genes de alta penetrância, que a pessoa que tem a mutação hereditária desse gene vai ter um risco alto de desenvolver o tumor. Tá? Existem alguns genes também identificados que são genes de moderada penetrância e alguns genes que, na verdade,
por si não levam a aumento de risco, mas quando somados podem elevar esse risco, que se chama de scores poligênicos. Mas, de qualquer forma, esses genes conhecidos e identificados respondem por cerca de metade apenas dos casos que existem, ou que a gente identifica fatores histórico, familiar, sugestivo de tumor hereditário. Metade desses tumores ainda tem a sua origem, ou sua origem gênica, aí, por ser esclarecida. Dos tumores epiteliais de alto grau, serosos de alto grau, que têm risco genético identificado. A importância disso, do ponto de vista clínico, é que, para esses casos conhecidos de alteração genética familiar, e que a gente identifica pessoas que tenham essas mutações, por exemplo, do BRCA1 e BRCA2, que nessa situação específica existe prevenção para o tumor de ovário. Baseado nesse gráfico aqui que identifica a penetrância dos genes, ou quando o tumor, ou a pessoa com aquela mutação tem a maior probabilidade de desenvolver o tumor, aqui a gente vê que a chance começa a aumentar de forma importante a partir dos 35 anos para quem tem mutação de BRCA1 e a partir dos 40 anos para quem tem mutação no BRCA2. Há mais ou menos uma década e meia, 2 décadas, com o desenvolvimento desse conhecimento, começou a ser proposto para essas pessoas aqui, tá? Procedimentos profiláticos, que na verdade é a salpingoforectomia bilateral. Essas pessoas também têm risco aumentado de câncer de mama, existem medidas específicas para o câncer de mama que a gente não vai comentar aqui agora, mas do ponto de vista de prevenção dos tumores de ovário, essas pessoas são candidatas à cirurgia profilática a partir de uma certa idade. Os guidelines recomendam que entre 35 e 40 anos, aquelas pessoas que tenham as variantes patológicas do BRCA1 sejam submetidas à salpingoforectomia bilateral, e dos 40 aos 45 anos, aquelas que têm alterações ou mutações patológicas do BRCA2. Aqueles genes que eu mostrei na figura lá, que são chamados genes de moderada penetrância, nessa situação ainda é controverso, tá? Mas a maioria dos guidelines tende a recomendar também o procedimento nas pessoas a partir dos 50 anos. Uma dúvida que surge sempre é a questão do uso de contraceptivos orais para redução de risco. Nós vimos lá naquele quadro de fatores de risco que os contraceptivos orais reduzem o risco de câncer de ovário na população em geral de forma consistente, tá? Reduz o risco. No entanto, os estudos com a utilização de contracepção ou de contraceptivos com finalidade de prevenção de câncer de ovário em pacientes de alto risco não tem embasamento na literatura atual, de forma que, por exemplo, esse guideline do sistema de saúde inglês recomenda contra a utilização da medicação como fator de proteção, tá? O que tem especificamente associado à redução de risco e de proteção nessas pacientes de alto risco seria o procedimento cirúrgico mesmo aí como recomendado. Ok. Bom, um outro ponto que é fundamental aí para o ginecologista geral é a questão do papel do ginecologista geral no diagnóstico precoce da doença. Por quê? Porque nessa figura a gente observa que a grande maioria das pacientes com tumores de ovário, essa casuística aqui é de 2019, a grande maioria é diagnosticada aqui no estadio 3 e no estadio 4 da doença, tá? Sendo que uma minoria é diagnosticada em estadios iniciais. Na figura da esquerda, a gente observa como é a sobrevida em 5 anos das mulheres diagnosticadas com câncer de ovário, em função do estadio, ou a relação disso com o estadio é uma relação quase que linear. Mulheres diagnosticadas, por exemplo, no estádio 1, têm sobrevida em 5 anos aqui acima de 85%.
enquanto aquelas que são diagnosticadas em estádio 4, aqui, que é uma proporção razoável, quase 30% dos casos, menos de 20% vão estar vivas em 5 anos. Então, antecipar esse diagnóstico ou fazer o diagnóstico precoce parece fundamental para se obter um melhor resultado para estas pessoas. No entanto, isso não é uma tarefa simples, né? Tentativas, por exemplo, de rastreamento com CA-125 e ultrassom transvaginal, mesmo em estudos clínicos randomizados, não se mostrou bem sucedida, de forma que a maioria dos guidelines hoje recomenda contra o rastreamento, fazer a partir dos 55 anos, por exemplo, ultrassom transvaginal e CA-125 para detecção precoce, não funciona, tá? E causa, conforme a gente vê nessa tabela, causa procedimentos cirúrgicos com complicações que são relevantes, né? Não há redução de mortalidade associada a esse procedimento. Então, o que resta para nós é tentar antecipar o diagnóstico, tá? Fazer com que aquelas pessoas que têm alguns sintomas sejam diagnosticadas o mais rápido possível para que a gente consiga pegar essa doença aí um pouco antes de produzir complicações agudas, como insuficiência respiratória, obstrução intestinal, quando resta pouca coisa a se fazer de forma efetiva em relação ao tratamento. E aqui, o ginecologista geral tem um papel importante, que é estar atento, tá, às possibilidades de diagnóstico dessa doença ao primeiro sintoma. Os sintomas também, isso também é um pouco desafiador, porque os sintomas são sintomas inespecíficos, a maioria deles associadas aí a questões facilmente confundíveis com queixas gastrointestinais, mas o que é importante? Mulheres que tenham esses sintomas aí, distensão abdominal, dificuldade para comer, dor abdominal ou pélvica, ou sintomas urinários não muito específicos e que estejam aí a partir dos 50, 60 anos, e se apresente a um consultório com essas queixas, precisa ser examinada, né? Precisa se fazer um exame ginecológico para verificar se ela não tem aí uma massa anexial e, a partir daí, se fazer o diagnóstico diferencial, que é o aspecto mais importante para o GO geral, aí, saber fazer um diagnóstico diferencial de uma massa anexial. Por quê? Porque uma massa anexial é a principal manifestação de um tumor maligno de ovário, mas a grande maioria das massas anexiais não corresponde a tumor maligno de ovário, tá? Então, qual é o desafio? O desafio é não deixar passar um tumor de ovário quando tivermos a oportunidade de diagnosticar, mas também, tá, não intervir de forma desnecessária ou de forma agressiva numa situação benigna. Então, diante de uma massa anexial, nós temos sempre que pesar o risco de malignidade contra os custos ou morbidade de um procedimento cirúrgico, tá? Então, o geral não pode deixar passar o câncer de ovário, mas também não pode, por exemplo, fazer uma laparotomia num corpo lúteo. Para a gente conseguir fazer esse diagnóstico diferencial aí da melhor forma, a gente tem algumas estratégias, né? Nós temos o exame físico, aí muito bem caracterizado na maioria dos livros, onde existem características que são suspeitas, não é? de tumores malignos, bilateralidade, massa sólida, ascite, por exemplo, nódulos no fundo de saco de Douglas. Isso é mais ou menos fácil de se fazer ao exame físico, mas precisa fazer o exame físico, né? Às vezes a gente vê as pessoas já pedindo ultrassom sem fazer o exame físico. O exame físico continua essencial nessa situação. A ultrassonografia, que é, sem dúvida, o método que mais evoluiu em termos de diagnóstico diferencial de massas de ovário e antecipação de diagnóstico de tumores de ovário. O ultrassonografista experiente, ele consegue caracterizar muito bem essas massas anexiais e chegar muito próximo do diagnóstico final. Nós temos aqui do nosso grupo algumas contribuições, nós temos a tese da Liliane, nós temos a tese da Carolzinha, tá? A respeito disso, nosso grupo estuda bastante essa questão da ultrassonografia no diagnóstico diferencial das massas anexiais. E a terceira perna aí do tripé de diagnóstico diferencial de massas anexiais são os marcadores tumorais. Nós temos disponível o CA-125 e o HE4, tá? Que são dois marcadores que auxiliam
no diagnóstico diferencial daquelas massas que têm ou clínica suspeita ou ultrassonografia suspeita. Lembrando que o CA-125, que é o que nós utilizamos mais frequentemente, ele pode estar alterado também em condições benignas, principalmente na pré-menopausa. Aqui nós vemos que na pré-menopausa tem um índice de falsos positivos relevante, né? Endometriose, a própria menstruação, ou eventualmente ali, miomas podem levar ao CA-125, mas quando você tem valores muito altos, tá? Aí, na maioria das vezes, é alguma malignidade ovariana mesmo. Na pós-menopausa, o desempenho do marcador é bem melhor, tá? Nós temos um número de falsos positivos bem menor e também um número de falsos negativos menores. Os falsos negativos, aqui na pré-menopausa, eles estão relacionados muito frequentemente aquelas outras histologias, por exemplo, tumores de células germinativas, tumores de estroma, que podem não aumentar significativamente o CA-125 e são mais comuns na pessoa jovem. Então, lembrando que os marcadores tumorais têm essas limitações aí. Também tem algumas contribuições do nosso grupo, né? Isso aqui é a minha tese de doutorado, sobre o papel do CA-125 no diagnóstico diferencial de massas anexiais. Mais recentemente, tem sido feitas tentativas de se identificar biomarcadores para tumores de ovário, tanto para diagnóstico como para orientação terapêutica, através de tecnologias mais modernas e mais precisas, que produzem dados em larga escala. Uma dessas tecnologias é a análise proteômica, que faz uma análise de uma quantidade grande, 4, 5, 6 mil proteínas simultaneamente, tá? Para o diagnóstico diferencial e para condutas aí nos tumores de ovário. Nosso grupo tem produzido bastante nessa área, nós temos aqui 4 publicações recentes do nosso grupo. Aqui nós interagimos bastante com o grupo do Vitor na bioquímica, tem a Carol, tem o Germano, que estão trabalhando com a gente no momento. Essa figura, ela representa uma síntese, né, desse processo de diagnóstico diferencial de massas anexiais e o que a gente utiliza hoje na clínica. A gente utiliza avaliação clínica, ultrassonografia e marcadores tumorais, tenta integrar isso tudo com base no conhecimento clínico, essas questões que eu estou comentando com vocês até agora, e elaborar hipóteses diagnósticas a isso. Se a nossa hipótese é de um tumor maligno de ovário, é importante que a gente faça a referência para um centro oncológico. Essa é a mensagem principal desse slide. Para nos ajudar nesse tipo de coisa, existem modelos matemáticos. Essa ferramenta, por exemplo, é uma ferramenta do grupo IOTA, que está disponível na internet, onde a gente entra lá dados clínicos da paciente, a gente entra dados da ultrassonografia e a gente entra o marcador tumoral e tira aqui o risco, ela produz para a gente o risco de cada uma das condições aí e nos permite, de certa forma, isso nos auxilia, de certa forma, a identificar aquelas pacientes que precisariam ser encaminhadas para um serviço terciário como o nosso. Isso é importante, encaminhar as pacientes para os serviços terciários? Sim, é bastante importante. Essa informação aqui é uma informação que já tem na literatura, já há mais ou menos 10 anos, mostrando que pacientes com câncer de ovário atendidas em centros especializados têm desempenho em termos de sobrevida superiores àquelas tratadas em hospitais gerais. E também tem importância a experiência da equipe que cuida da paciente. Isso se deve à complexidade do processo, que envolve uma avaliação pré-tratamento detalhada, um estadiamento e uma combinação entre cirurgia e quimioterapia, que muitas vezes não é tão intuitiva quanto a gente pensa. Uma dúvida é se esse tipo de comportamento se reproduz, por exemplo, no estado de São Paulo. No ano passado, no final do ano passado, nosso grupo publicou esse artigo, é uma análise de 8 mil casos de câncer de ovário no estado de São Paulo, foi a dissertação do Vinícius, e a gente mostrou aqui, nessa figura, que mulheres atendidas aqui em hospital de alto volume e hospital universitário, tá? Elas ganham aqui em torno de 1 ano em mediana de sobrevida.
Tá? Para uma doença que em estadios avançados tem uma letalidade superior a 50% em 5 anos, 1 ano de mediana de sobrevida é na faixa de 20%, assim, é um negócio absurdo, tá? Em termos de diferença. E essa diferença se dá, basicamente, pelo local em que essa pessoa é tratada. Tá? Então, é absolutamente fundamental que essas pessoas sejam encaminhadas para centros especializados para fazer seu tratamento. Isso vai fazer muita diferença na vida dessas pessoas. A literatura é rica em mostrar isso, e a gente mostrou que no nosso estado, tá, que é o estado mais desenvolvido do Brasil, isso acontece de forma tão marcante. Por que isso acontece assim? Porque essa questão da avaliação pré-tratamento e do tratamento em si é bastante complexa para ser feita, por exemplo, por pessoas que fazem isso esporadicamente. Nós precisamos detalhar aí as condições clínicas da paciente, pesquisar metástases, avaliar níveis de marcadores tumorais, investigar se essa paciente tem ou não possibilidade de ter tumor hereditário como pré-tratamento. Tudo isso vai influenciar no desfecho final. Durante a cirurgia, tem várias decisões que precisam ser tomadas, tá? Se vamos fazer tratamento radical, se vamos fazer tratamento conservador, qual é a extensão do tratamento que a gente vai fazer no momento da cirurgia primária. Tá? Se nós vamos seguir a sequência, que é a sequência tradicional, que é fazer inicialmente uma cirurgia citoredutora, depois fazer o tratamento sistêmico, né, com quimioterapia, ou se nós vamos inverter isso, fazer primeiro o tratamento sistêmico e depois a cirurgia, são desafios que são difíceis de se fazer quando você tem pouca experiência no manejo da doença. Esse dado é aqui do nosso serviço, ele ainda não está publicado, é da dissertação da Camila, que vai ser defendida agora semana que vem, onde a gente avaliou tumores no estádio 3, que são tumores potencialmente tratáveis, mas de prognóstico reservado no nosso serviço aí ao longo de 20 anos, e a gente viu um aspecto muito interessante, que o principal determinante de sobrevida é o fato de conseguir completar o tratamento. Tá? Por que isso é relevante? Eventualmente, uma cirurgia muito agressiva, tá, pode impedir a paciente de iniciar a quimioterapia no tempo correto, e aí ela cai nessas curvas de sobrevida aqui, que são ruins. Tá? Eventualmente, você não fazer uma cirurgia, tá, quando ela está indicada, também pode levar, tá, a não ter o melhor resultado. Então, o principal aspecto em termos de sobrevida nessas pacientes, numa casuística nossa aqui, é completar o tratamento. É fazer a cirurgia correta, é fazer a quimioterapia correta, completa. Isso é o mais importante. E existem vários fatores aí que podem interferir nisso, e que quem tem menos experiência no manejo da doença pode ter dificuldade em integrar todos e produzir o melhor resultado. Nós fazemos uma avaliação, ou se recomenda que se faça uma avaliação pré-operatória detalhada para tentar identificar, por exemplo, lesão extraabdominal antes da cirurgia, porque nesse caso, para que você tenha um tratamento completo, é melhor você começar com quimioterapia ao invés de tentar uma cirurgia. Se você não faz a investigação, você pode omitir pacientes que sejam estádio 4 e tentar cirurgia nesses casos e não obter o melhor resultado. Então, a avaliação pré-operatória com exames de imagem é fundamental. Nós também fazemos avaliação intraoperatória de ressecabilidade, idealmente, agora na pandemia nós estamos um pouco embaralhados com isso, mas idealmente a gente faria uma laparoscopia diagnóstica no procedimento cirúrgico antes de iniciar a cirurgia propriamente dita, para verificar se há ressecabilidade da doença, porque se a doença for considerada irressecável, é melhor você parar o procedimento, iniciar a quimioterapia e operar num segundo momento. Tá? Nosso grupo tem uma experiência com isso também, esses dados são da dissertação de mestrado do Homer, tá? Onde a gente avaliou diversas características laparoscópicas de massas anexiais malignas e contribuímos para essa questão. Bom, existe um outro ponto que é bastante relevante nos dias atuais, que é a questão do tumor hereditário ou do tumor com deficiência na recombinação homóloga.
Aqui é aquele grupo ali de 50% dos tumores serosos de alto grau, que são os mais letais. Isso é importante, por quê? Porque nesse grupo de tumor específico, tumores serosos de alto grau, ou tumores malignos epiteliais de ovário, se você tem um tumor hereditário, assim, se você tem a mutação do gene, aumenta-se o risco de ter o tumor. Mas se você já tem o tumor e tem essas alterações, o prognóstico é melhor. Tá? É melhor do que quem tem o tumor chamado esporádico, sem modificação ou sem alteração na recombinação homóloga. Nós demonstramos isso aqui no estudo em Cambridge, quando eu estava na Inglaterra, que a sobrevida é significativamente melhor por ter a mutação. Isso ocorre porque essas pacientes são mais sensíveis ao quimioterápico, por exemplo, a cisplatina, mas também, mais recentemente, se descobriu, se avançou, talvez esse seja o maior avanço no tratamento dessas pacientes, que é a utilização de uma molécula que tem como alvo essa deficiência, né? O tumor com deficiência na recombinação homóloga. É uma molécula que chama inibidor de uma enzima que chama PARP, que faz um reparo quando ocorre a quebra simples do DNA, para que ela não se torne uma quebra dupla. Tá? Quando você tem a quebra dupla, você tem o déficit de reparo dessa quebra dupla, por ter deficiência no processo de recombinação homóloga, e, em geral, a célula morre. Tá? Em geral, a célula morre. Se você inibe aquela proteína que faz a enzima que faz o reparo da quebra simples, você faz com que cada vez que a célula se divida, uma das células filhas tenha dupla quebra, tá? E ela morre. Isso retém ou detém a progressão tumoral. A utilização dessa droga, ela tem mostrado, tá, uma eficácia muito boa como droga de manutenção, tá, pós-tratamento, pós-cirurgia e pós-quimioterapia. Então, identificar essas pacientes acaba sendo uma questão importante, tá? E isso normalmente é feito em serviços de referência como o nosso, né? Nós até temos uma contribuição, esses são 2 trabalhos do mestrado da Lorena, tentando utilizar, por exemplo, imunohistoquímica para detectar essas mutações aqui no tumor, tá? E identificar grupos de pacientes que se beneficiariam desse tipo de tratamento. Tem também contribuições do nosso grupo, esclarecendo aí mecanismos de resistência, porque, como todas as outras situações, né, os pacientes melhoram com esse tipo de tratamento, mas há desenvolvimento de resistência também, né? Isso é uma colaboração nossa com o grupo do Fox Chase, mostrando aí, esclarecendo mecanismos genéticos de resistência. Uma questão um pouco mais nova, que também está em evidência e provavelmente nos próximos anos vai estar mais em evidência ainda, é usar o próprio sistema imune da paciente para tratamento, né? Então, existem aqui inibidores do controle imunológico, vacinas e imunoterapia adotiva, que poderiam ser utilizadas para tratamento, principalmente de alguns subgrupos de pacientes, né? Nós temos também algumas contribuições nesse sentido, alguns trabalhos desenvolvidos aqui, esse aqui em colaboração com o Jeremy, atualmente da genética, esse com o consórcio que a gente faz parte, identificando alguns fatores imunológicos associados a melhor prognóstico em pacientes com tumores malignos de ovário. Aquelas pacientes que têm infiltrados tumorais, que são do microambiente tumoral, que facilitam aí a resposta imune ao tumor, e a gente pode, através de imunoterápicos, potencializar esse tipo de resposta. Bom, esses são os aspectos mais importantes que a gente tem em relação às novidades, em relação que tem disponível para essa doença. Nós temos a questão da identificação de pacientes de risco para prevenção, bem no campo do ginecologista geral. Nós temos a questão do diagnóstico diferencial das massas anexiais, bem no campo também do ginecologista geral.
Um outro papel relevante para o ginecologista geral é identificar a paciente de alto risco ou que tem probabilidade alta de ter um tumor maligno de ovário, encaminhá-la para um centro de referência, onde ela vai poder receber o melhor tipo de tratamento disponível, envolvendo aí a avaliação pré-operatória, a abordagem cirúrgica combinada com a quimioterapia no melhor momento e, eventualmente, a possibilidade de identificar pacientes que tenham suscetibilidades importantes para tratamentos específicos, associados, por exemplo, a inibidores da PARP ou associados a imunoterápicos. Mas, de qualquer forma, essas pessoas, muitas dessas pessoas ainda evoluirão para recorrência e óbito. Tá? E é importante também para o ginecologista geral, eventualmente, identificar esses pacientes e aí também referir para centros terciários, porque eventualmente, essas pessoas podem ser candidatas à utilização de alguma dessas novas medicações ou mesmo a participação em estudos clínicos. Dessa forma, então, eu encerro, né, agradecendo às instituições aí que permitem a gente desenvolver esse trabalho, as instituições que nos financiam. Nós temos um grupo bastante grande de pessoas envolvidas nesse tipo de situação. Agora nós estamos com um pouco de dificuldade em relação à pandemia, mas nós temos planos de ir cada vez mais aperfeiçoando o nosso setor, inclusive a implantação de um serviço de atendimento específico para esses pacientes. Deixa aí meu e-mail para alguém que tenha eventualmente alguma dúvida adicional, alguém que queira conhecer um pouco mais o nosso trabalho, que queira participar de algum dos nossos estudos. Nosso grupo está sempre aberto. Eu agradeço a todos e estou à disposição para discussões e dúvidas. Bom, está aberto, pessoal. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, tem o chat e tem... Pode abrir o microfone e falar também, se quiser. Francisco? Pois não, professor Geraldo. Eu quero te agradecer essa apresentação que você fez para esse grupo. Você colocou desde o conhecimento que é feito, que é criado e que é gerado na bancada, né, mais refinadas das técnicas, e como na tentativa de aplicar isso na assistência. Nós clínicos, nós ansiamos por isso, porque se nós trabalhamos com a ciência básica, o conhecimento básico, sem a perspectiva da sua aplicação, fica muito utópico. E você mostrou para nós aqui que isso é possível, porque grande parte dos dados que você trabalhou, você já os obteve da assistência, da aplicação, né, da assistência para a população. Então, isso, de uma forma bem objetiva, deixa a gente, todos nós, assim, bastante otimistas de que, com todas as dificuldades, vocês não pararam e estão firmes nessa questão, tirar lá da bancada e promover com que esse conhecimento ele chegue até a paciente. Então, nós clínicos, sem dúvidas, todos nós aqui ficamos muito contentes com essas perspectivas. Muito obrigado pela apresentação, muito boa. Muito obrigado, professor Geraldo. Alguém gostaria mais de fazer algum comentário? Chico, posso fazer uma pergunta? Claro, Júlio. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação e pela excelência na contribuição científica do tema, né? A gente sabe que você é um grande expert no assunto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que... eu queria saber de você, assim, se a parte cirúrgica do câncer de ovário, se as contribuições que as tecnologias mais recentes vêm sendo incorporadas
no nosso dia a dia, se isso tem contribuído em algum aspecto para a melhora da sobrevida dessas pacientes. Então, a cirurgia minimamente invasiva e, mais recentemente, a cirurgia robótica. Bom, o que a gente tem visto, tem uma contribuição que eu acho que, no momento atual, ela ainda é relevante, né? A gente tem visto que a seleção de pacientes que vai para tratamento radical, né, com cirurgia muito agressiva, ela é muito desafiadora, né? Então, existe um consenso que paciente com doença extraperitoneal não deva ser submetido a isso, a gente deva direcionar principalmente para tratamento sistêmico inicial, e a cirurgia teria um papel aí secundário. Tem papel, mas é um papel mais de complementação e melhora de qualidade de vida após a quimioterapia. Agora, isso a gente detecta bem com outros métodos, né? Tomografia, ressonância, etc. Agora, existe aquela paciente que tem doença intraperitoneal extensa, e essa paciente, é um desafio você saber se você vai conseguir ou não ressecar, tá? Existem scores, por exemplo, com tomografia, existem scores com ressonância, marcador tumoral, mas esses scores, assim, acabam sendo muito bons no grupo que fez o score lá, que desenvolveu, mas quando você vai tentar replicar, você não consegue. Existe até uma meta-análise bem recente sobre isso, ninguém consegue replicar. Então, você ainda acaba tendo que, muitas vezes, decidir no intraoperatório. Se você vai decidir no intraoperatório, se você tiver possibilidade de decidir antes de fazer uma laparotomia grande, antes de começar a ressecar, tá? Tanto melhor, porque você pode abortar uma cirurgia com, por exemplo, meia hora de duração, iniciar a quimioterapia 2, 3 dias depois, ao invés de colocar a paciente na CTI um mês, para depois de tentar começar algum tratamento sistêmico. Isso é péssimo, tá? Então, nesse ponto, a laparoscopia, ela ainda, assim, na minha experiência pessoal e no que a gente tem visto, ela ainda tem um papel importante, porque você visualiza direitinho. Você tem, por exemplo, comprometimento de raiz de mesentério, você não vai conseguir tirar, tá? Você tem lesão grande em diafragma, próximo de veia porta, no hepático, você não vai conseguir tirar. Então, nesse ponto, a cirurgia minimamente invasiva, eu acho que ela tem um papel importante. O pessoal de Barretos faz assim, tá? Eles fazem a laparoscopia hoje, tá? Fazem todo o inventário da cavidade por laparoscopia, terminam a laparoscopia, e se a paciente for considerada ressecável, ela vai para a cirurgia em 3, 4 dias. Ela vai só com a laparoscopia prevista, tá? Nós aqui fazemos um pouquinho diferente, a gente leva e toma a decisão na hora. Tá? Não sei qual é a melhor questão, mas aí a cirurgia minimamente invasiva tem um papel. Existem aqueles outros casos que são mais raros, que são os tumores iniciais, tá? Os tumores, assim, que são restritos ao ovário. Você vai lá, identifica pelos exames pré-operatórios, é um tumor inicial, tá? Então, eventualmente, nessa situação, existem alguns estudos iniciais mostrando que via minimamente invasiva seria vantajosa para essas pacientes em termos de qualidade de vida, em termos de menor agressão cirúrgica, mas geralmente são pacientes que não seriam candidatas a tratamento extenso ou a quimioterapia pós-operatória. Nos tumores epiteliais, pacientes mais idosos, isso tem um risco grande, tá, do ponto de vista de aplicação. Embora em alguns estudos clínicos preliminares não tenha mostrado problema oncológico, existe um risco grande, porque isso pode, assim, é difícil de fazer, é difícil de manipular, muitas vezes você não tem equipamentos adequados de proteção. Então, na prática clínica, eu não recomendo. Agora, tem uma outra situação que aí a laparoscopia pode ser considerada quase que um padrão ouro, né? Que são os tumores não epiteliais, por exemplo, tumores em pessoas jovens, que você vai fazer tratamento conservador, tá? Ou, eventualmente, em pacientes para diagnóstico diferencial, né? Paciente que tem uma massa anexial suspeita, mas não tão suspeita, não, aí a via minimamente invasiva é muito superior. Então, a via minimamente invasiva, muito superior para a massa anexial benigna e, eventualmente, aqueles casos que têm doença suspeita restrita ao ovário. Nas pacientes com tumor de ovário confirmado, eu acho ainda muito precoce para fazer algum tipo de aplicação clínica. Nas pacientes com tumores avançados restritos ao abdômen,
teria papel na definição de ressecabilidade. É isso que eu vejo como papel para via minimamente invasiva nessa doença. Não sei se deixei alguma ponta solta aí, mas é isso que eu vejo. Não, é isso mesmo. Obrigado. Francisco. Perguntar? Foi? Paula, desculpa. Pode falar, doutor Felipe, depois eu falo. Chico, primeiro, parabéns pelas contribuições aí do serviço nessa área, né? Que o tumor de ovário acho que é o grande temor da oncologia ginecológica, né? As situações mais graves. Eu queria fazer algum comentário e perguntas. Em primeiro lugar, quando você falou a respeito dos contraceptivos orais como fator de proteção, né? A gente sempre aprendeu isso, que eles reduzem o risco de câncer ginecológico, né? E pelo que você apresentou, há alguma contestação por parte da oncologia com relação a esse fato dele reduzir, ou é apenas uma observação? Porque nós usamos muito isso em ginecologia endócrina, né? A gente tem isso como uma contribuição, como uma observação de que é um efeito colateral benigno dos contraceptivos orais. Não é, evidentemente, nenhum motivo, nem indicação para desses contraceptivos com esse objetivo, né? A gente não utiliza o contraceptivo com o objetivo de prevenir câncer de ovário. É um efeito colateral que a mulher tem algum ganho extra sobre isso. E aí, no caso, também tem a questão da idade das pacientes, né? Elas são pacientes com idade já fora do uso, a maioria delas, do uso do contraceptivo. Depois você responde tudo. A segunda pergunta que eu queria saber é com relação a essas drogas que você mencionou, né? Modernas, aí, utilizadas no campo. Como que é a situação do SUS com relação a esse tipo de medicamento? Porque eu já vi palestras de oncologistas em congressos dizendo o nosso atraso em relação ao acesso das pacientes do Sistema Único de Saúde, né, a essas drogas modernas no tratamento do câncer. E para finalizar, eu só queria sugerir a quem estiver interessado, na Fêmina de janeiro desse ano, tem um artigo que é matéria de capa, inclusive, publicado pela Daniela Parra, nossa ultrassonografista aqui do departamento, que eu até achei a revista, Massas Anexiais, a descrição e interpretação ultrassonográfica pela IOTA. Então, tem bastante ilustrações ali, que eu acho que, para quem quiser se interessar por isso, está na Fêmea de janeiro desse ano. Só como sugestão aí, que eu acho que vale a pena, pelas ilustrações que ela apresentou, material aqui do nosso próprio serviço. Bom, obrigado, professor Felipe, pelas considerações. Acho que de fundamental importância a gente esclarecer esses pontos aí. Não há muita dúvida entre os epidemiologistas e mesmo os oncologistas de que o uso de contracepção, principalmente contracepção oral, é fator protetor do ponto de vista populacional para tumores epiteliais de ovário. Não há dúvida disso. O que vem na recomendação do NICE é o seguinte: como pacientes de alto risco, pacientes, por exemplo, com mutação BRCA1, BRCA2, tá? Essa estratégia ela não é eficaz. Então, é um alerta para o ginecologista, porque ele recebe lá paciente que tem mutação BRCA1, BRCA2, você não pode falar assim, olha, eu vou entrar com contraceptivo e você fica tranquila porque reduz seu risco. Não, essa paciente, a partir de uma certa idade, 35 anos no BRCA1 e 40 no BRCA2, tem indicação quase formal de cirurgia, salpingoforectomia profilática. Então, nesse grupo de pacientes, o uso de medicação contraceptiva, ele não substitui a intervenção cirúrgica. Mas como benefício não contraceptivo dos contraceptivos hormonais, é bem aceito por todos, tá? De que que há uma proteção associada.
O mecanismo não é muito claro ainda, né? Quando a gente achava que esse tumor acontecia por ovulação incessante, então era por diminuição de ovulações, mas o mecanismo não é muito claro. Pode ser por ação no próprio epitélio da fímbria, pode ser por várias ações. Mas o alerta aí para o colega ginecologista é que, embora isso seja uma coisa assim, clássica e uma coisa não contestada, que há benefício de proteção para a população geral, para pacientes de alto risco, isso não é uma estratégia recomendada, porque ele não reduz o suficiente para proteger. Tá? Então, essas pessoas que têm mutação, variantes patológicas lá do BRCA1 e BRCA2, elas têm indicação de procedimento cirúrgico, é o único tipo de prevenção real que existe nesse tipo de caso. É basicamente esse alerta. Ele não é um contraponto à questão de que esse benefício ele existe, que ele é evidente. Só não é uma estratégia recomendada. Esse eu acho que é um esclarecimento importante para o pessoal que atende as pacientes no consultório. É um benefício, sim, tá? Mas se a paciente tem esse tipo de alteração aí, é melhor você encaminhá-la para um especialista e fazer o procedimento profilático. A relação dos medicamentos, aí, existem alguns medicamentos que são utilizados como estratégia de manutenção, né, após a cirurgia e a quimioterapia no câncer de ovário. Um deles é o bevacizumab, que é um antiangiogênico, que não é liberado pelo SUS para esse uso, tá? E o outro são os inibidores da PARP, né? O mais comum, o mais antigo, é o olaparib. O olaparib, ele até é aprovado pela Anvisa para uso em recorrência, em paciente BRCA mutado, tá? Mas, assim, o SUS não disponibiliza, nós não temos acesso a nenhuma dessas drogas no nosso meio. Eu acho que precisaria, sabe? Porque a gente não tem estratégias para manutenção desses pacientes e, como outros tumores, o câncer de ovário, ele tem a possibilidade de ser transformado, não curado, mas ser transformado numa doença crônica e que a pessoa consiga viver um tempo a mais e com um pouco mais de qualidade de vida. E essas medicações, elas contribuem para isso. Então, assim, na minha opinião, precisaria. Não é um volume tão grande de pacientes, acho que isso facilitaria. Isso acaba onerando a própria paciente. Assim, o que tem acontecido? Por exemplo, quando a paciente entra na justiça, por exemplo, ela consegue liberação para a droga, e aí fica tudo muito mais caro. Seria muito melhor que o sistema tivesse a previsão de consumo dessas drogas. Eu acho que travou, professor Felipe. Se faz compra de emergência, acaba pagando muito. Mas, vale a pena. Talvez melhor. Fecha o vídeo. Talvez melhor. É um comentário que eu estou fazendo pela experiência nossa no hospital. Quando tinha uma ação judicial para o benefício, acaba custando muito mais caro, porque você, na rotina, você acaba comprando em emergência. Acho que a internet Falar, depois. voltar. Problema. Né? Eu
Está ouvindo? Não. Pessoal, tem alguém ouvindo ainda ou está tudo travado? Eu estou travado tudo. Agora eu vou... Tá. Agora voltou. Voltou? Você tem um comentário, Paula? Então, parabéns pela aula, Francisco. Eu só queria, assim, esses pacientes com mutação de BRCA1 e 2 são pacientes com maior risco de evoluir com comprometimento da reserva ovariana, pós-químio, ACA de mama, mesmo pareadas com pacientes mais jovens, da mesma idade, com mesmos valores de hormônio antimileriano pré-químio. Então, são pacientes que se beneficiem mais quando elas tiverem acesso de criopreservação de óvulo pré-químio do que outras que talvez tenham um risco menor de comprometimento da reserva ovariana. Estou falando isso porque, do ponto de vista de salpingo-foré para prevenção de CA de ovário, a idade que você comentou é mais tardia, a partir de 40, 45, né? E uma pergunta que eu queria fazer é o que você vê de perspectiva positiva em termos de marcador para diagnóstico precoce? Porque eu acho que, assim, talvez o maior avanço que a gente possa ter do ponto de vista, assim, de CA de ovário seria em possibilidade para diagnóstico precoce com aumento de sobrevida sem medidas, assim, tão complexas e onerosas. Tá, obrigado, Paula, pelas considerações. Eu acho muito relevante. Eu acho assim, mais uma evidência aí de que há benefício em tratarmos ou cuidarmos dessas pacientes em serviços especializados em função da gama de possibilidades que se abre quando você tem um serviço mais especializado, inclusive essa questão da preservação da fertilidade. Eu acho que isso é muito relevante nessas pacientes. A questão da identificação de biomarcadores é difícil dizer, mas eu tenho certeza que uma hora essa questão vai estar melhor do que é hoje, porque as tecnologias e o conhecimento sobre a doença, eles avançam muito rapidamente, né? Então, os estudos de rastreamento com CA-125 e ultrassom, eles não se mostraram efetivos, mas assim, veja bem, o CA-125 é uma proteína, é um anticorpo contra uma proteína que foi identificada em 1981, né? Então, é baseado em outro tipo de tecnologia, com grau de sensibilidade e especificidade que não são ideais. Com o avanço das tecnologias para a identificação de biomarcadores, eu acredito, sim, que há potencial para se ter um conjunto ou uma assinatura de biomarcadores que possibilite a identificação precoce dessas pessoas sem produzir um nível de falsos positivos inaceitáveis e que leve a procedimentos desnecessários. Uma outra questão que pode evoluir é a questão do esclarecimento dos falsos positivos. Então, por exemplo, você tem um falso positivo de um biomarcador, se você tiver um método simples para esclarecer aquilo, que não implique em cirurgia, melhora muito, tá, a utilização do método. Por exemplo, uma citologia alterada no rastreamento do câncer de colo, o método que você tem é um método muito pouco mórbido, você faz uma colposcopia e, eventualmente, uma biópsia. No câncer de ovário, um falso positivo levaria, por exemplo, a uma laparoscopia ou uma salpingoforectomia, que é muito mais agressivo. Então, a gente tem 2 pontos para evoluir aí: biomarcadores mais sensíveis e exames de confirmação daqueles casos eventualmente detectados,
menos agressivos e mais específicos. Se a gente conseguir avançar nesses 2 pontos, existe um potencial, sim, para detectar precocemente a doença na população. Eu acredito que, num futuro, a gente vai conseguir. Hoje, a gente ainda não tem nada nesse sentido. Existem grandes bancos de dados, né? Por exemplo, esses estudos clínicos do Reino Unido de rastreamento, eles guardaram material, tá? Então, com a evolução da tecnologia, há como se testar rapidamente sensibilidade, especificidade desses métodos. Bom, mas eu tenho, sim, uma esperança de que a gente consiga evoluir. Eu acho que vale a pena continuar pesquisando e tentando avançar nesse ponto, sem dúvida. Obrigada, professor. Bom, gente, nós chegamos no nosso horário e não tendo mais comentários, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a todos que fizeram perguntas ou postaram comentários aqui no chat. Agradeço a todos pela presença e a gente retoma na próxima semana. Muito obrigado a todos, uma boa semana a todos. Tchau, boa semana para todos.